Graça e paz. Queremos nos cumprimentar com a graciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra e privilégio poder estar aqui essa tarde para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar aquilo que tem nos dado força para prosseguir, para continuar, aquilo que tem sido a nossa fortaleza, aquilo que tem sido o nosso refúgio. Então queremos compartilhar isso contigo, queremos falar do nosso esconderijo, que é o nosso Altíssimo Deus, e trazer uma palavra para você que está do outro lado. Então não saia daí, nos acompanha e fique conosco, compartilhe para que mais gente possa ouvir da palavra de Deus. Salmo 115, ele vai nos dizer assim: não a nós, não a nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor à tua bondade e à tua verdade. Então nesta tarde nós queremos dizer que nós não estamos a fazer isso por nós, mas nós estamos a fazer isso para o nome de Deus, para a glória do nome de Deus e pela bondade que Ele tem conosco e pela sua verdade para conosco. Então isso não é para nós, não é para nós, mas para o Deus. Mas para Deus que nós estamos a fazer. Por isso a palavra vai dizer: para o teu nome dá glória. Nós fazemos isso primeiro para engrandecer o nome de Deus, para elevar o santo nome de Deus. E nos sujeitamos a Deus para alcançar mais gente através de nossas mãos, com o poder que Deus nos colocou sobre as nossas mãos. Então fica do outro lado, nos acompanha, compartilha e pensa: não a nós, mas ao teu nome daremos glória e honra, majestade e poder. Aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. É para Ele que nós estamos a fazer, para alcançar aqueles que ainda não conhecem o nome de Deus. Então nos acompanhe, compartilhe. Amém? Alguém vai trazer uma palavra de Deus. Eu creio que assim como Deus nos impulsionou, assim como Deus falou em nossos corações, assim como Deus colocou esse projeto sobre os nossos corações, é certo que Deus hoje tem uma palavra para você. Deus hoje tem algo que talvez você tenha buscado para você. Então não saia daí, porque certamente Deus falará ao teu coração. Deus trará o refrigério ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E nesse momento, já engrandecendo o nome de Deus, primeiramente, toda a honra e toda a glória venha ser dada a Deus, e que Ele seja o direcionador das nossas vidas, e que toda palavra que saia da nossa boca não seja a nossa palavra, mas que seja a palavra de Deus. Aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações, para que venha penetrar no coração de cada um de vocês. A palavra se encontra hoje em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 4, onde diz: o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, volta a dormir. Ele foi e se deitou. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. Este se levantou e foi até a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem estava chamando Samuel. Por isso Eli disse: Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Versículo 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto eu tenho falado com respeito à sua casa, e começarei e cumprirei. Porque já lhe diste que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram detestáveis, e ele os não repreendeu.
Versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém estava temendo relatar a visão ao sacerdote Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Este respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: O que foi que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras nada. Assim Deus te faça... Peço que não me encubras nada. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu. E disse Eli: Sei que foi o Senhor quem falou. Faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Capítulo 4, versículo 10. Então, diante da guerra, pelejaram os filisteus. Israel foi então derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota que ali aconteceu, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Amém? Amém, Jesus. Aqui em 1 Samuel fala sobre a história do sacerdote Eli, fala sobre a história da visão que Samuel teve de Deus, o início do chamado de Samuel. Para iniciar essa palavra de hoje, eu quero trazer um pouquinho da história de Eli. Ele é um sacerdote temente a Deus, ele é um sacerdote que ali fazia tudo quanto Deus agradava aos olhos do Senhor. Porém, no decorrer daquele tempo, já creio que acomodado com muitas das coisas que estavam acontecendo, havia diante da casa de Eli os 2 seus filhos, Ofni e Finéias, que não agradavam a Deus, porque os 2 praticavam o pecado abertamente. Isso faziam já para que realmente não tinha o temor de Deus, já faziam coisas para mostrar que ali não havia temor, não havia obediência. E como um pai e como um sacerdote, ele não fez aquilo que Deus já tinha designado. Ele até se entristecia com o pecado de ambos os filhos, mas não refreou como devia ter sido feito. Não fez poupar, não fez parar aquele tipo de pecado, como este recebeu do Senhor todas as instruções para que fosse feito antes de que Deus viesse pesar a mão sobre a vida deles. Mas nós vemos aqui que foi preciso, eu creio que Deus já tinha falado tanto com Eli, ele já acomodado, ele já surdo espiritualmente, porque a palavra vai dizer que ele era um sacerdote cego e surdo. Deus teve que usar um jovem, Samuel. Deus teve que usar, digamos que diante de Eli, uma criança, para poder abrir os olhos de Eli, para poder abrir os ouvidos de Eli. E ele fala: Senhor, ele ouve aquela voz e ele vai até Eli: tem me chamado? E ele vai dizer: olha, volta, dorme, porque eu não te chamei. E isso acontece pela primeira, segunda e na terceira vez. O sacerdote então percebe que é um chamado divino e vai dizer: realmente é Deus quem te chama. Quando Jesus. Esta voz te chamar de novo, tu diz: fala, pois o teu servo ouve. Aleluia. Então, hoje, quando eu estava lendo essa palavra, eu fiquei meio que impactada. Por que ele disse para Samuel que quando ele ouvisse a voz de Deus, ele dissesse: fala porque o teu servo ouve? E ele mesmo não ouvia quando Deus estava querendo falar. Ele mesmo fez com que aquelas palavras entrassem em um ouvido e saíssem pelo outro. Foi preciso Deus usar uma outra pessoa, uma criança diante do ancião, diante de um sacerdote já velho, como ele, para poder dizer: Deus tem algo com você, Deus tem algo com a tua casa, Deus tem um conserto, Eli. Mas tu tem que fazer aquilo que o teu Deus já tem te falado e você não deu ouvido. Diante desta situação, a gente sabe que aquele pecado na vida dos filhos de Eli era um pecado que, tudo bem, quem estava cometendo o pecado era Ofni e Finéias. Então, por que ele teve que pagar o preço?
Porque existem aquelas pessoas com qual vê o pecado e está compactuando. Verdade. Vê o pecado e está aceitando. Vê o pecado e com medo de perder a amizade, com medo de fazer com que haja intriga, vai dizer, cada um que se vire com Deus, cada um que conserte o seu altar com Deus, porque se fulano pecar é entre ele e Deus, eu não tenho nada a ver. Mas se aquela pessoa não está ouvindo a voz do Senhor, e Deus vai ser preciso usar você para ir por intermédio dizer, fulano, para de pecar. Verdade. Volta ao teu primeiro amor, porque isso não está agradando a Deus. E Deus, Ele quer um conserto contigo, Ele quer que você volte ao primeiro amor. Mas aí você pensa, não, eu não vou falar, eu não vou dar ouvidos, porque acho que já não cabe a mim. E o pecado dos filhos de Eli, Ofni e Finéias até entristeciam a Eli. Mas o entristecimento não é se arrepender. Se entristecer é ter remorso. Verdade. E aquele que somente se entristece não agrada a Deus. Porque o verdadeiro arrependimento do cristão é aquele que larga, deixa de praticar e não comete mais. Se hoje eu estou triste e amanhã eu fiz de novo, eu não me arrependi, eu apenas me entristeci. Continuando a palavra, vemos que no versículo 18, Samuel vai até o profeta Eli e vai contar tudo quanto Deus falou em visão. E ele diz, tá, tudo bem, eu sei que veio da parte de Deus, eu sei que é um recado de Deus para minha vida, eu sei que é algo que Deus quer que eu ainda faça, mas quer saber? Deus faça como Ele bem achar melhor. Tem situações que Deus até está querendo te dar mais uma chance. Verdade. Mas você está sendo como Eli. Você está dizendo, Deus, eu estou tão acomodado que eu acho que não tem nem mais jeito mais dessas coisas mudarem. Estou vendo que eu já estou em um pecado que eu não tenho nem força de sair do meio dele. Eu estou vendo que eu já perdi para o inimigo já conseguiu me ganhar para o mundo, eu já não tenho mais forças, eu já estou como Eli. Seja como o bem que Deus quiser ser feito. E tem pessoas que dizem até mais, se Deus quiser, até que eu passe pelo mal, que eu fique numa vida que seja de uma situação realmente horrenda. Você até aceita isso, porque você já não tem mais forças. Mas Deus, Ele mais uma vez queria falar para Eli, eu posso mudar. Eu posso não tirar a vida dos teus 2 filhos, porque eu sou o Deus de ontem, hoje e amanhã. O mesmo Deus que livrou os antepassados, Ele é o mesmo que pode te livrar a tua vida e o dos teus 2 filhos. Só ouve a minha voz. Mas não, Ele disse, eu sei que é Deus quem fala, mas seja como Deus quiser ser feito. Tudo bem, Ogani, nós sabemos que é como Deus quiser que seja feito. Só que vai ter situações que Deus vai te dar uma estratégia de como aquilo não ser feito, de como aquilo não acontecer. Você só cai se você quiser. Você só fica no erro se você quiser. Mas é tão ruim sair desse pecado, o inimigo já me tragou, eu já não tenho forças. Tem, porque se você consegue ao menos chorar diante de Deus, você já conseguiu dar o primeiro passo. Verdade. Você só permanece naquele pecado se você quiser. E coisas que nós temos que saber sobre o pecado. Ele vem, ele nos ganha. E a primeira coisa que o inimigo já quer com os passos do pecado é te afastar dos caminhos do Senhor. Verdade. Depois vem aquele esfriamento, vem a derrota, você começa a passar por situações que você diz, Deus, por que essa prova? Por que essa luta? Por que só eu, Senhor? Por que comigo e por que não com aquele meu vizinho que a vida dele vai tão bem? Porque eu te servia ontem, eu era que orava, eu era que jejuava e hoje não. As coisas comigo têm sido horríveis, têm sido de mal a pior. Porque você sabe que o pecado, ele é o laço que caiu no abismo hoje. O abismo puxa um outro abismo. E isso é o que estava acontecendo com a vida de Eli. Ele com certeza e seus filhos já estavam em um abismo. E o próximo abismo já seria a morte. Como já havia a morte espiritual, Deus diz, não tem mais. Deus já falou tanto que a única coisa que agora resta é ter que fazer algo que, por mais triste que seja a morte física, seja tirar, seja retirar, seja mover o candeeiro. A palavra de Deus vai falar em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das tuas primeiras obras. Senão, eu venho a ti
Irei mover do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso não sou eu que estou falando, Deus vai tirar tudo da tua vida se você não se arrepender. É bíblico, Deus falou. Vem, se conserta, volta ao primeiro amor. O tempo está se esgotando. Eu tenho algo com a tua vida. Não venha ser como Eli, que só vai se entristecer e amanhã vai passar a mão na cabeça dos filhos e vai fazer do mesmo jeito. Não venha ser como Ofni e Finéias, que sabiam sim que o Deus de Israel existia, mas preferiu servir aos deuses. Não venha ser um fulano e um cicrano porque o outro está errando. Se eu falar com meu amigo, ele vai se intrigar de mim. Se eu falar, ele vai deixar de falar comigo porque vai dizer que eu estou querendo ser melhor do que você. Não. Se Deus te deu esse chamado, se Deus te chamou para isso e disse assim, eu tô vendo que fulano vai chegar a cair, vai chegar a perecer, vai lá e tente ajuda, conserta. Não venha passar a mão na cabeça. Verdade. Não venha somente se entristecer ou temer, porque uma coisa é certa, diante de um pecado, aquele mesmo que está encobrindo, aquele mesmo que está tolerando ver o pecado do seu próximo, ele pode ter uma ação tão devastadora contra a vida daquele que tolera, quanto mais com o que está pecando. A palavra diz, o pecador e quem tolera o pecado do outro também sofre o mesmo peso, também tende a pagar o mesmo preço. Porque o pecado não é comigo. Vou eu pagar um preço? Isso não é justo, Deus. Porque Deus diz, te chamei às nações. Te dou palavras de pregar o arrependimento, a libertação. Por que te calas diante de A e de B e só acha que o C e o D tem que se salvar e o A e B preste a Deus contas individualmente? Não é assim. A palavra de Deus vai falar também que no capítulo 4, o fim de Eli não foi bom, assim como o final dos seus filhos, que foi a morte. Diante daquela guerra, os filisteus mais uma vez venceu o povo de Israel. Aí você pergunta, por que Deus permitiu 18 mil, não sei quantos mil serem mortos só pela vida de Ofni e Finéias? Porque Deus vai dizer também que diante do erro de um, o resto paga o preço. Se o teu corpo, o teu braço te faz pecar, a palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento, arranca o teu braço fora, arranca o teu olho fora, arranca o teu membro fora. É melhor entrar no reino dos céus, faltando um membro, do que ir para o inferno de corpo inteiro. Verdade, Jesus. Então, Aleluia. se Deus está te dando mais uma chance, abandone esse pecado. Volta às práticas da primeira obra. Deus está falando, Deus está te cobrando. Deus, eu não tenho força. Dobra o teu joelho onde você estiver agora. Fecha os teus olhos. Deus tem uma palavra para o teu coração ainda de libertação, Verdade. de esperança, para dizer, não seja um Eli. Não seja um sacerdote que de início era um homem que me temia, era um homem que confiava, mas ele se acomodou. Não vem se acomodar diante de Deus, porque o fim é trágico. Isso é bíblico. Nós estamos em uma sequência em que começamos com Deus, daqui a pouco Deus nos dá tudo o que queremos, abandonamos Deus, vem as derrotas, já não aceitamos mais querer a Deus. Verdade, Deus não Jesus. existe, esse negócio de Deus já não cola para mim. Não é dessa forma. Deus não brinca de ser Deus, da mesma forma que nós não devemos brincar de sermos crentes ou de ser um tal de Ofni e Finéias, porque o fim nós já sabemos como vai ser. Então não venha ser Eli, um sacerdote velho, cego e surdo, que ouvia a voz de Deus, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Se tornou cego fisicamente também. Não venha ser um Eli da vida, mas queira ser um Samuel, que por mais criança que tenha sido, por mais jovem que tenha sido, ele sim disse, fala Deus, porque teu servo ouve. Quando Deus te chamar fulano, cicrano, Ana, João, José, Lucas, só responde, fala Deus, porque o teu servo ouve. Se você estiver fraco, Deus vai dizer, nessa fraqueza que eu te faço forte, eu vou te dar forças. Só não fica nesse pecado, porque o preço vai ser grande, a queda é grande. E depois somente chorar não vai resolver nada, porque Deus te dá hoje mais uma chance de você recomeçar e voltar ao primeiro amor. Então hoje a palavra para o teu coração é, eu prefiro ser um servo, Samuel. Eu prefiro ser uma criança, Samuel. Eu prefiro ser um jovem, Samuel, que te ouve, do que ser um sacerdote cego e surdo. Que essa palavra fique para o teu coração, assim como Deus falou comigo antes mesmo de eu falar para você. Porque quando Deus ele quer entregar uma palavra, ele fala primeiro para aquele que vai entregar a palavra. Então, analisa a tua vida. Vê o que
você está passando, porque nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos confia. Se a gente preservar o que Deus nos entrega, nós temos somente a ganhar. Mas se Deus te confia algo e você não sabe valorizar, você só tem uma coisa: perde tudo que Deus te deu, sai da presença porque não tem forças de continuar e entrega-se ao próprio inimigo e sai como derrotado. Mas se você consegue, continua e está na tua pequena força, continuando e caminhando, Deus ele te dá força, ele te estende a mão e vai dizer: estou aqui, meu filho, com você. E quando ele te chamar, somente diga: fala, Deus, porque o teu servo e a tua serva ouve. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai nos dizer: se tu veres o teu irmão em pecado, ou se tu veres o teu irmão andando sobre caminhos errados, ou se tu veres o teu irmão está transgredindo a lei, ou fazer qualquer coisa errada, e você souber que ele está fazendo a coisa errada e tu não chamares a atenção, você está compactuando com o erro dessa pessoa. Cristo nos chamou para sermos sacerdote real. Cristo nos chamou para ser o seu representante na terra. Cristo, quando nos chamou, ele nos deu o Espírito Santo. Quando Cristo nos chamou, ele nos deu autoridade. Ele nos deu poder. Cristo não nos chamou para nós sermos juízes, mas o poder que Cristo nos deu, nós podemos repreender, nós podemos corrigir, podemos admoestar ou avisar, advertir. Verdade. Então, desde o momento em que Cristo te colocou o poder sobre as tuas mãos, te chamou para cumprir a sua boa obra, e você vendo um erro do teu irmão, e você sabendo que o teu irmão está pecando e você não chama a atenção, o peso cairá sobre você também. Verdade. Então, que você abraça o chamado de Cristo. Amém. Pega da autoridade que Cristo te deu para realizar as coisas certas segundo a vontade de Deus. Desde o momento em que você abraça o chamado de Cristo, você está dizendo: Deus, eu estou sobre a tua mão, eu estou sobre a tua autoridade, eu estou sobre os teus mandatos e eu cumprirei tudo aquilo que o Senhor quiser. Amém. Glória a Deus. Ou seja, quando Deus te chama, não é para você atender mais a tua vontade, mas sim para atender a vontade de Deus. E quando Deus te chama, ele te coloca uma responsabilidade sobre as tuas mãos. Aleluia. Que é o teu chamado, é atender a vontade dele. E desde o momento em que você já não tiver a atender a vontade de Deus, então vai se acontecer ou vai se realizar que está escrito em Apocalipse 12:5. Lembra-te onde caíste e arrepende, senão eu venho e moverei em teu lugar a tua candeia. Ou seja, Deus estava a falar: se você não me obedecer, eu vou tirar o que tem de especial que eu coloquei, que é o Espírito Santo que está sobre você. Mas por que Deus vai tirar? Porque o Deus vai nos dizer assim, o apóstolo Paulo vai nos falar em Coríntios 6. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E sendo o teu corpo o templo do Espírito Santo, você tem que andar segundo a vontade de Deus. E andar segundo a vontade de Deus é obedecer o que Deus colocar sobre as tuas mãos. Desde o momento em que você já não anda segundo a vontade de Deus, desde o momento que você já não obedece aquilo que Deus quer que você faça, já não transmite aquilo que Deus tem colocado sobre as tuas mãos, então Deus virá e removerá a tua candeia. O Espírito Santo se apartará de você. O Espírito Santo sairá do teu corpo. Mas por que ele vai sair? Porque o teu corpo já não está sendo um templo. O teu corpo já não está purificado. O teu corpo já não está santificado. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita sobre templo imundo. Então seja um servo de Deus.
Permanece na presença de Deus. Não se corrompa com este mundo. Não se corrompa com a necessidade da carne. Não se corrompa com os desejos, prazeres, com os nossos prazeres. Não se corrompa com as necessidades básicas. Não se corrompa com este mundo. Mas renova o teu pensamento, renova o teu entendimento e diz: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu vou preservar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e não vou me corromper. Não vou levar a arca da aliança, não vou ir com a presença de Deus em lugares inadequados, não estarei com o meu tempo em lugares inadequados, porque o Espírito Santo está sobre o meu corpo. Amém. E se tu permaneceres sem se corromper com este mundo, sem se corromper com as necessidades da carne, certamente Deus estará contigo, e certamente Deus não removerá do teu corpo a candeia. O Espírito Santo de Deus não se apartará de você. Não importa a circunstância em que tiveres, permanece fiel em Deus. Amém. E quando Deus vier falar com você, e quando alguém trazer uma palavra, não seja como Eli. Não estamos a discriminar Eli porque sabemos que é um profeta, mas certa feita Eli chegou numa fase em que disse: seja feita a vontade de Deus. Eu já estou cansado, já não estou atendendo. Porque ele sabia que seus filhos estavam transgredindo a lei, estavam desobedecer a Deus. Verdade. E assim como nós falamos, aquele que sabe que o seu irmão está pecando, está andando sobre caminhos errados, não está obedecendo a lei, e você, conhecendo a palavra, não chamar a atenção, você está compactuando com esse pecado. Você que está do outro lado, talvez você tenha visto o teu irmão cometendo erros e você simplesmente não chama a atenção. Talvez mesmo você tenha cometido erro e por ninguém te chamar a atenção, você prossegue levando os mesmos erros. Mas Deus hoje está a dizer para você: o teu corpo, o teu templo é um santuário de Deus. E sobre o teu corpo tem um pedaço importante, que é o teu coração. E sobre o teu coração tem a palavra de Deus. Verdade. Então não se corrompa. Não faz do teu templo lugar imundo. Não faz da tua vida com Deus de qualquer jeito. Não leva a palavra de Deus de qualquer jeito. Quando a palavra de Deus vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é que nós devemos atender primeiro a palavra de Deus, depois as minhas necessidades. Quando a palavra vai dizer: quem quiser vir após mim, que toma a cruz e siga-me, estamos a dizer: eu primeiro sigo a Deus, depois vou atrás dos meus interesses. Eu primeiro oro a Deus, depois faço as minhas coisas. Eu primeiro observo a lei, depois faço as minhas coisas. Eu primeiro observo as escrituras, depois faço as outras coisas. É verdade. Eu primeiro me importo em saber o que Deus acha de mim, e depois eu me importo o que as pessoas acham de mim. Deus pode fazer na tua vida a diferença. Não se corrompa com este mundo. Você que está do outro lado, que talvez não está assistindo agora, mas creio que vai assistir. Deus ainda pode mudar. Deus Amém. sempre te dará uma chance. Porque quando a palavra de Deus vai dizer que a misericórdia de Deus, ela se renova dia após dia. Ou seja, todas as vezes que você acorda, Deus renovou a misericórdia dele. Para quê? Para que você se arrependa e se volta para ele. Ou seja, Deus está te falando: o que vocês fez lá ontem, se você se arrepender, porque hoje eu já dei outra misericórdia, se arrepende hoje e você então estará firme na minha presença e eu estarei contigo. A palavra vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, você tem que viver na presença de Deus. Para você ter o direito do esconderijo de Deus, é necessário que você viva na presença de Deus. Para que os anjos de Deus estejam ao teu redor, é necessário que você viva na presença de Deus. Amém. Abraça o ministério que Deus te chama. Abraça a causa que Deus colocou sobre as tuas mãos. Amém.
Não distorça só porque o fulano falou tal, porque o ciclano falou tal, não. Não olha para a esquerda nem para a direita. Olha para o alto, porque a palavra vai dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É lá, é do alto que vem o nosso auxílio. É do alto que vem o nosso socorro. É do alto onde corrigirá o nosso caráter. É do alto que corrigirá as nossas personagens, as nossas causas perdidas. É Deus que corrigirá. Mas é necessário que nós não nos corrompemos. É necessário que nós observamos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta. É a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que nos testifica. É a palavra de Deus que nos fortifica. A minha carne não me leva a lado nenhum. Os meus desejos não me levam a lado nenhum. Mas a palavra que está sendo pregada, essa te leva a algum. Não porque eu estou pregando, mas que o Espírito Santo que está sobre mim, ele vai testificar sobre o teu coração. Amém. Por isso que nós lemos no princípio, no Salmo 115, não a nós, mas ao nome de Deus daremos glórias, porque ele é cheio de misericórdia e de verdade. É essa palavra que te liberta. Não a nós, não eu, não a Olga, não a Almeida que não está aqui, nem o Celso, nem outras pessoas que têm estado conosco assim. Mas a palavra de Deus, essa te liberta. E você que está do outro lado, não olha para a circunstância, não olha para as coisas, olha somente para Deus. Olha somente para Deus. E Deus então, no momento oportuno, Ele trará o que precisa, Ele te ensinará o que precisa, Ele te mostrará o que precisas. Amém, Deus. Mais vale ter nada, estar com Deus, do que ter tudo e estar sem Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que levou todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, Ele esteja contigo nesta tarde. Amém. Ele venha com sua mão poderosa e acariciar os teus corpos, os teus cabelos, acariciar as tuas lágrimas, pegar as tuas lágrimas, colocar sob o odre e dizer: eu estou aqui contigo. Apenas permaneça fiel. Amém. Apenas não se corrompa. Apenas não faça da minha palavra de qualquer jeito. Que Cristo então vos abençoe. Amém. Que Cristo nos abençoe. Você que está do outro lado a nos acompanhar, nós pedimos que vocês orem por nós. A peleja não tem sido fácil, mas Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflições. Paulo vai nos falar: por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, nós seremos perseguidos. Por nós pregarmos o Evangelho, seremos perseguidos. Uns não gostarão, mas nós não queremos olhar por esses que não gostarão. Nós queremos orar por esses que não gostam do que fizemos e orar por esses que nos perseguem, para que Deus, com a sua misericórdia, alcance esses que nos perseguem e esses que não gostam do que fazemos. Porque nós não fazemos para nós, mas para Deus. Amém. Então orem para nós, permaneçam em orações. Estamos aqui para ajudar. O que estiver em nosso alcance, nós ajudaremos. Porque o ministério que Deus colocou sobre as nossas mãos, esse jamais queremos abandonar. Então que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus. E Deus certamente, no momento oportuno, no tempo dele, Ele virá. Ele trará o que pedes. Ele trará o refrigério. Ele trará a solução. Amém. Apenas não se corrompa. Não se corrompa. Permanece fiel. Porque Deus fala: tem que perseverar até o fim. Persevera até o fim. E nós estaremos orando. Puxa uma oração. Grande
glorioso Deus e santo Pai, Senhor Deus, nós te Jesus. agradecemos, Deus, porque o Senhor falou ao nosso coração, Pai amado. Deus. Deus, colocamos diante de Ti o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, misericórdia pedindo, de Senhor nós, Jesus, que Pai. seja feito, Pai, o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, que nós não sejamos como Eli, ó Deus, que quando o Senhor falou se tornou surdo, que quando o Senhor tentou que fizesse enxergar, ó Deus, a visão dele foi limitada. Mas nós Jesus. queremos ser como Samuel, Deus, que mesmo jovem, mesmo criança, mesmo crescendo em Tua presença, ele disse: fala, Deus, porque o Teu servo ouve. Estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. Aleluia, Não somente Senhor ouvintes, mas que Jesus. nós viemos, ó Deus, querer, ó Deus, prática, colocar em Jesus. prática aquilo que o Senhor tem nos designado. Verdade, Deus Senhor amado, que Jesus. sejamos, ó Deus, certos em Tua presença, porque se não fosse assim, a Tua palavra não diria ser de santos, porque eu sou santo. É verdade, Mas, ó Deus, é Jesus. bíblico, temos que fazer, ó Deus, não porque o Senhor nos pede, mas, ó Deus, porque sabemos que é digno de Espírito tudo aquilo Santo que é de Teu Deus. servo, Deus, andar em Teus santos caminhos, ó Deus, fazendo o que é digno, Deus, e perfeito aos Teus santos olhos. Aleluia. Deus amado, nós repreendemos, Senhor Jesus, todo laço, repreendemos todo levante, repreendemos tudo aquilo que não vem de Ti. Deus amado, que sobre as nossas vidas e desses que estão ouvindo a Tua palavra, recai as Tuas bênçãos, Deus amado. Em nome de Jesus, ó Deus, que seja a Tua Aleluia, palavra, Deus, plantada Senhor. no coração de cada um dos Teus filhos, Deus. Senhor Seja, Deus, Jesus. como te apraz. Espírito Santo, retirando, Deus, do meio de cada pessoa tudo aquilo, Senhor Jesus, que não é digno de Ti, e fazendo com que cada um, Senhor Jesus, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras e sinta a saudade, Deus, de Te buscar como antes. Aleluia. Nós clamamos, ó Deus, porque muitos, ó Deus, têm se esfriado, muitos estão como Eli. Aleluia. Nós profetizamos que essa geração seja a geração como Samuel foi. Então, Deus, seja Aleluia, com cada Senhor. um, Deus Pai amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus. Aqui estão os Teus servos representando a Tua palavra. Aleluia, Jesus. Do mesmo jeito aqui como nós estamos representando a Tua palavra, nós queremos que muitos estão assistindo porque também são Teus servos. E mesmo aqueles que ainda não assistiram também são Teus servos. E nós queremos, Jesus, que esta palavra, Aleluia. Ele fará diferença na vida de muita gente. Amém, Deus. Estenda as Tuas mãos sobre todos aqueles que estão online acompanhando. Estenda as Tuas mãos sobre aqueles que também ainda não entraram para acompanhar. Queremos que a Tua misericórdia, Senhor Jesus, venha estar sobre o coração de cada um. Que o Teu amor venha nos constranger de tal maneira a deixar tudo aquilo que não tem agradado aos Teus olhos. Que possamos abandonar as práticas errôneas, Senhor Jesus, e clamar simplesmente a Tua presença, e clamar simplesmente que a Tua unção esteja sobre nós. Não nos permita se corromper com esse mundo, mas que venhamos estar renovados com o entendimento da boa palavra. Amém, Jesus. Que nessa tarde, Senhor Jesus, venha proporcionar uma tarde abençoada para todos que estão acompanhando, para todos que estão com a sua família. E queremos te entregar, Senhor Jesus, todas as mães, porque esta data que foi marcada como o dia especial daquelas que têm nos trago neste mundo. Aleluia, Deus. Abençoa todas as mães, porque ser mãe é uma dádiva. E através da mãe que a instituição que o Senhor constituiu existe. E o inimigo tem tentado se levantar para destruir esta instituição que é a família. Te pedimos que venha nos capacitar, venha nos dar sabedoria, não a nós somente, mas todos aqueles que têm buscado a Tua palavra, todos aqueles que têm levado a Tua palavra, e que venha despertar nós jovens, venha despertar nós a juventude, a mocidade, os adultos, as crianças, que o Senhor está voltando, que Jesus está à porta. Que possamos vigiar e orar, e repreendendo todo o mal, porque sabemos que a batalha espiritual tem acontecido, mas aqueles que perseverar, aqueles que dobrarem o joelho, aqueles que buscarem a Cristo em todas e qualquer circunstância, esses serão vencedores, esses são vencedores, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então nos abençoe e guarda a nossa tarde e aguarda todas as pessoas que estão conosco nessa comunicação. Desde já te agradecemos e oramos na certeza de que Cristo ouviu as nossas orações e as nossas súplicas, e todo o efeito dessa palavra será realizado, o propósito será alcançado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém. Se Deus nos permitir,
Aqui estaremos de novo Amém. na próxima semana para publicar, para comunicar, para levar a sã doutrina, a palavra de Deus, as escrituras de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém.